Olá, tudo bom? Somos a equipe 6 da Pata X Sala 2 e hoje vamos aprender um pouco sobre as funções de primeiro grau. Bom, primeiramente, qual é a definição de função? A definição de função é uma relação de dois ou mais conjuntos numéricos que se faz através de uma lei ou então de uma equação. Nesse caso, vamos usar a seguinte equação com os seguintes conjuntos numéricos, x e y. Bom, com essa seguinte equação, você tem que pegar os valores de x e colocar no lugar do x. Menos 3 no lugar do x dará menos 3 ao quadrado, que dará 9. Menos 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, e assim por diante com os restantes números. Fazendo assim uma relação dos números do conjunto x com o do conjunto y. E assim, fazendo os pares ordenados, que são os números que se relacionarão. Primeiramente, você tem que colocar o valor do x e depois do y, que se formará um par. Menos 3 com 9, o menos 1 com 1, 0 com 0, o 2 com 4 e o 4 com 16, sempre colocando o valor do x antes do valor do y. O gráfico da função de primeiro grau. Toda função é definida por f de x igual a ax mais b, com a e b pertencentes aos reais e a zero é considerada uma função do primeiro grau e possui representação gráfica no plano cartesiano. O gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta, podendo ser crescente ou decrescente. Traçando o gráfico de uma função do primeiro grau crescente, a é maior que zero. F de x igual a x mais 2 nesse caso. Substituindo o x da função por menos 2, ficaria menos 2 mais 2 igual a 0. Menos 1 mais 2 igual a 1. 0 igual a 2. 1 igual a 3 e 2 igual a 4. Meu nome é Lucas e vou apresentar sobre a função decrescente, a crescente e a raiz da função. Bom, a função decrescente é quando o y diminui enquanto o x aumenta. Podemos ver a tabela aqui para dar uma ajuda. Como fala aqui, que o 0 está x e o y está 3. E após isso, o y está ficando mais negativo e o x está ficando positivo. Bom, a função crescente. A função crescente é quando tanto o x como o y aumenta. Podemos ver isso aqui nessa tabela aqui para ajudar também. Como o x está 0 e o y está 2. E vai aumentando de acordo com como está no gráfico. Eu sou a Clara e vou falar sobre a função identidade. A função identidade é definida por f de x igual a x para todo x pertencente ao real. Nesse caso, temos a igual a 1 e b igual a 0. O valor de y é igual ao valor de x. Relembrando um pouco da geometria analítica, temos que a inclinação da linha é de 45 graus em relação à horizontal e vertical, ou seja, 45 graus desse lado e 45 graus desse. Bom, agora será sobre função constante. A função constante ela se dá com a seguinte equação, f de x igual a c, onde c pertence aos reais, ou seja, para qualquer número que seja colocado no lugar do c, a imagem dele, ou seja, o valor de y, será igual. Então temos o domínio, o contradomínio e a imagem. O domínio serão os elementos do primeiro conjunto que farão ligação com os elementos do contradomínio. O contradomínio pode ter quantos elementos quiser, só que a imagem dele, ou seja, o que vai se ligar com as do domínio, será sempre a mesma. O mesmo número se ligará em qualquer outro número do domínio. Bom, com esse exemplo aqui, o gráfico da função f de x igual a 2 é uma reta paralela ao eixo x que intercepta o eixo y no ponto 0, ou então 0, 2. Ou seja, f de x igual a 2. 2 é um valor que está pertencente aos reais, então ele pode ser usado. Então, o valor de y será igual a 2, que será esse aqui. Ele intercepta no ponto 0, 2, ou seja, x valendo 0, que é aqui, e o y valendo 2, é aqui. Então, para qualquer valor de x, o y sempre valerá 2. Bom, a raiz da função. Ela é muito fácil de resolver, podemos resolver ela com a questão de primeiro grau. Ela é quando o x assume o valor 0. Trouxemos esse exemplo que é, calcule a raiz da função y igual a 2x menos 9. Trouxemos essa aqui é a resolução do exemplo,
Quando transformamos as letras em números, dividimos e esse aqui é o resultado do x. Bom, agora vamos para as resoluções de questões tiradas do Enem. Então vamos para a primeira. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades. Obteve-se a fórmula para a população. Então temos P/T igual a 40 vezes 2 vezes T vezes 3 elevado a T, em que T é o tempo em hora e PT é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será. Então temos as seguintes opções: reduzida a 1/3, reduzida a metade, reduzida a 2/3, duplicada e triplicada. Bom, temos a seguinte equação, como já foi dada ali: PT igual a 40 vezes 2 vezes 3 elevado a T. Bom, ele foi dado que T é em hora e está dando os dados em 20 minutos. Bom, se fizer converter 20 minutos para hora, será 20 elevado a x e 60 equivale a 1. Temos que 60x, depois da multiplicação cruzada, 60x igual a 20, x igual a 20 dividido por 60, onde se for simplificar por 20, ficará 1 dividido por 3. Então a equação ficaria 40 vezes 2 vezes 3 elevado a 1/3. Quando o 3 é elevado a 1/3, o 3 é multiplicado pelo 1 e depois dividido por 3. 3 multiplicado por 1 é 3, dividido por 3 dá 1. Então ficaria 40 vezes 2 vezes 1 daria 2. Então a resposta seria 80. Como que a população, o PT está em milhares, seria 80 mil pessoas, onde a inicial foi 40.000. Então, se formos ver as alternativas, a correta é a D, porque de 40.000 foi para 80.000, então ela foi duplicada. Vamos para a resolução da segunda questão, também tirada do Enem. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, que é aqui, do A até o B, uma bomba nessa primeira hora. Mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. Então a primeira não foi substituída, ela foi ligada a uma segunda ainda, que ajudou a esvaziar o reservatório. O gráfico, formado por 2 segmentos de reta, mostra o volume da água presente na cisterna, em função do tempo. Essa questão ela é de função de primeiro grau, mas tem como resolver ela interpretando o gráfico. Então temos o seguinte: na primeira hora só tinha uma bomba agindo. Então ela esvaziou em 1 hora 1.000 litros. E aqui ela também estava agindo, aonde temos que, primeiramente na primeira bomba, 1 hora igual a 1.000 litros. E aqui, do B até o C, foram 2 horas de intervalo, sendo que foram de 5.000 litros até 0. Então, 5.000 dividido por 2 horas, que foi de 1 até 3 horas, então a variação é de 2 horas. Temos 2.500 litros por hora. Se a gente ele quer descobrir qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Então, a bomba que foi ligada a partir daqui até aqui. Qual que era o trabalho que ela fazia? Quantos litros ela liberava por hora? Temos que, nessa segunda parte, foram 2.500 litros por hora. Se a gente for descontar o que a primeira bomba fez, menos 1.000, ficaria igual a 1.500 litros por hora, que foi o que a segunda bomba conseguiu fazer nesse período do B até o C. Então a alternativa correta seria a letra C. Acabou o show, pessoal! Vamos, crianças. Obrigado pela presença. Espero que tenham achado leve